Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee, do canal Crimes Verdadeiros, e hoje eu tô aqui no canal Fatos Reais para contar para vocês o caso de um brasileiro que escandalizou a Espanha através de um crime extremamente cruel no ano de 2016. Conheçam hoje a história de François Patrick Nogueira Gouveia. François Patrick Nogueira Gouveia nasceu em 6 de novembro de 1996 em Altamira, no Pará, Brasil. Não se tem muitas informações sobre a família de Patrick, mas o que se sabe é que ele tinha uma irmã mais velha e que o seu pai era um médico radiologista que inclusive tinha um consultório na cidade onde eles moravam. É dito também que eles eram uma família de classe média alta, então eles viviam financeiramente muito bem. As informações sobre a sua infância é de que Patrick era uma criança bem tímida, bem quieta, mas que ele tinha um QI acima da média. Já na adolescência, o relato dos colegas de escola dele é que ele era um garoto meio estranho e de comportamento inconsequente. Então é dito que ele aprontava várias coisas na escola e apesar de saber que aquelas coisas eram erradas, ele ainda assim fazia porque é dito que ele não tinha medo das consequências que aquilo traria a ele. É dito também nas matérias que ele sofria bullying na escola, porque os colegas de escola achavam que ele era muito estranho e também faziam piadas sobre o seu jeito, dizendo que ele era gay, e ele negava isso, então todo mundo que falava isso pra ele acabava brigando, partindo pra violência. Em 2013, aos 16 anos, Patrick atacou seu professor de biologia durante uma aula e as câmeras da sala de aula flagraram todo o acontecido. Então, quando o professor chegou perto da mesa dele, ele sacou uma faca e golpeou o professor, que se chamava Carlos Alberto, no pescoço e na barriga. A motivação do ataque, segundo matérias, teria sido por alguma nota baixa que Patrick tirou e que por conta dessa nota baixa, o professor teria feito algum tipo de piada, algum tipo de comentário de mau gosto sobre a suposta orientação sexual de Patrick que ele negava. O professor foi levado depois do ataque para um hospital. Precisou passar por cirurgia, mas depois ficou tudo bem. Patrick cumpriu 45 dias de detenção num centro de detenção juvenil e depois precisou fazer 6 meses de tratamento psiquiátrico. No fim do tratamento, ele decidiu se mudar de país com o sonho de ser jogador de futebol. Então, sem contar pra ninguém, ele comprou uma passagem de ida para Londres e ele só comunicou a sua mãe praticamente pouco antes de viajar. Então, ela ligou para um tio de Patrick que morava em Londres, que inclusive era um ex-jogador de futebol, e pediu para que ele ajudasse Patrick por lá, tanto cuidando dele quanto ajudando realmente a tentar conseguir testes para que ele fizesse, para que ele conseguisse realizar o sonho dele de ser jogador de futebol. Esse tio ajudou realmente ele de várias formas, conseguiu vários testes para ele, mas nenhum teste dava certo. Então esse tio de Patrick que morava em Londres resolveu ligar para um outro tio de Patrick que morava na Espanha, pedindo para que ele acolhesse Patrick por um tempo, até que ele fizesse alguns testes na Espanha e até que alguma coisa desse certo para ele por lá. Esse outro tio de Patrick se chamava Marcos Campos e ele tinha 40 anos. Ele era casado com Janaína Santos, de 39 anos, e eles tinham 2 filhos, Maria Carolina, de 3 anos, e Davi, de 1. Eles aceitaram então acolher Patrick e em março de 2016 o Patrick foi morar com eles. Inicialmente estava tudo bem, tudo muito legal. O Patrick começou a treinar num clube pequeno regional ali da cidade. Ele também começou a trabalhar no restaurante, numa vaga que Marcos tinha conseguido para ele. Marcos já trabalhava nesse ramo de restaurante fazia algum tempo, então foi mais fácil ele conseguir essa vaga para o sobrinho. Mas Patrick não ficou muito tempo nesse trabalho, porque ele tinha dificuldade de se relacionar bem com as pessoas. Então ele acabou saindo desse trabalho. E depois disso ele começou a ter alguns problemas também com os seus tios e os filhos deles. Então é dito que Patrick não ajudava com nada em casa, nem financeiramente, nem com os afazeres. Com o tempo ele também começou
a chegar muito tarde em casa e várias vezes ele chegava bêbado, então ele começava a incomodar. Ele andava de cueca em casa sem ter o mínimo respeito pela tia e pelas crianças. Ele também começou a implicar com as crianças. É dito que certo dia, Davi, de 1 ano de idade, começou a chorar por algum motivo, porque afinal crianças choram. E Patrick resmungou que eles deveriam pegar aquela criança e colocar na praça para que ele morresse de frio ou até que alguém sequestrasse ele e levasse para bem longe, porque ninguém era obrigado a conviver com aquele choro o tempo todo. Marcos, seu tio, chegou a ligar para os seus pais no Brasil, dizendo que ele estava muito decepcionado com o comportamento de Patrick, que ele estava tentando ajudar Patrick, mas que Patrick não o ajudava de forma nenhuma, mas nada adiantou. Marcos chegou a dizer também para Patrick que quando o visto dele de 3 meses vencesse, ele o denunciaria para a polícia para que ele fosse deportado, porque realmente a convivência deles não estava nada legal. As brigas começaram a ser cada vez mais frequentes e Marcos e sua família estavam passando por uma crise financeira. É dito que, inclusive, Janaína teve que pedir dinheiro emprestado aos seus pais no Brasil para poder pagar algumas contas. Então, eles decidiram se mudar de casa, provavelmente para uma casa mais barata, para um bairro mais barato, para tentarem se estabilizar novamente. Sobre a mudança, existem 2 versões. A família de Janaína conta que eles escolheram a casa nova em conjunto com o Patrick, diz que ele também viu a casa, que ele gostou, mas que ele não quis ir para a nova casa de imediato, porque na casa nova não tinha internet ainda, ia demorar a ser instalada. Então ele preferiu ficar na casa antiga, porque eles ainda tinham alguns dias para desocupar a casa antiga. Então ele disse que quando vencesse esses dias, ele iria para casa nova se juntar aos seus tios e às crianças. Mas aí depois que o prazo acabou, Marcos e Janaína teriam ido até a casa antiga e Patrick já não estava mais lá e a dona disse que ele teria ido para alguma pensão barata, alguma coisa assim. Já Patrick tem uma outra versão sobre o ocorrido. Ele disse que seu tio Marcos e sua tia Janaína não o avisaram sobre mudança nenhuma, nem disseram que eles queriam se mudar e nem quando se mudaram avisaram para onde foram. Ele disse que saiu de casa e quando chegou não tinha mais nada lá. Então, sem ter aonde morar, sem ter onde ficar, porque a dona pediu para que ele saísse da casa, ele procurou uma pensão barata para ficar e para ele esse abandono dos tios foi a gota d'água para ele. Depois disso, ele começou a criar uma raiva muito grande pelos tios. Então, ele começou uma espécie de caçada para descobrir onde os tios estavam morando. Em 17 de agosto de 2016, ele finalmente descobriu onde é que seus tios estavam morando. Então, antes de pegar um ônibus e ir até lá, ele pesquisou na internet como matar uma pessoa em 3 segundos. Depois de fazer essa pesquisa, ele comprou 2 pizzas, pegou um ônibus e foi até a nova casa dos tios. Chegando lá, ele bateu na porta e Janaína atendeu, então ele entrou. Não se sabe se ela deixou ele entrar simplesmente porque ela quis ou se ele de alguma forma ameaçou ela para que ele entrasse, então ela acabou permitindo que ele entrasse. Mas o fato é que depois de entrar, ele sacou uma arma e começou a desferir vários golpes em Janaína, então ela acabou sendo morta na frente dos 2 filhos. Depois de matar sua tia, ele então foi para cima das 2 crianças que estavam abraçadas e chorando porque estavam vendo a mãe caída no chão ensanguentada. E ele também fez a mesma coisa com seus 2 primos de 3 e 1 ano de idade. Marcos, tio de Patrick, estava trabalhando nesse momento, então enquanto ele esperava da hora do tio chegar em casa, ele desmembrou os corpos, depois os colocou em sacos de lixo, limpou toda a cena do crime e ainda fez um sanduíche de atum para ele comer. Enquanto ele fazia tudo isso, ele se comunicava com um amigo dele que estava aqui no Brasil. Ele contou a esse amigo, detalhe por detalhe, de tudo que ele havia feito. Inclusive, ele mandou selfies ao lado dos corpos. E esse amigo, ao invés de tentar intervir de alguma forma, ou no mínimo falar, cara, o que é isso que você fez, se você tá louco, não, esse amigo, de certa forma, compactuou com o crime, inclusive dando dicas de como ele limpar todos os vestígios da cena do crime. Então, ele foi um cúmplice à distância. Quando Marcos chegou em casa por volta das 10h15 da noite, Patrick estava no jardim esperando por ele, como se ele não tivesse entrado na casa em momento nenhum. Então, Marcos entrou e disse que Patrick podia entrar. Patrick foi logo atrás e assim que Patrick entrou, ele fechou e trancou a porta. Então ele disse a seu tio, olha em volta e agora você vai ser o próximo.
Depois de dizer isso, ele atacou seu tio com a mesma faca que ele atacou e matou sua tia e seus 2 priminhos. Ele fez a mesma coisa com o corpo do tio, então ele desmembrou e colocou em saco de lixo e deixou os corpos ali. Então ele foi embora como se nada tivesse acontecido e continuou vivendo a sua vida na Espanha. Os corpos ficaram por ali sem serem encontrados durante 1 mês. Até que em 17 de setembro, os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro muito forte vindo da casa da família. Então um vizinho resolveu ligar para a polícia para que eles fossem até lá averiguar do que se tratava aquele mau cheiro. E quando eles entraram, eles ficaram extremamente chocados com a cena horrorosa que eles viram. A casa em si estava muito limpa, porque Patrick havia limpado tudo, mas os corpos já estavam dentro daquele saco há 1 mês, então eles estavam em estado avançado de decomposição, então o mau cheiro realmente era muito forte, segundo os policiais. Inicialmente, eles acharam que podia ser alguma coisa relacionada com o tráfico, porque eles ficaram sabendo que a família estava passando por crise financeira. Eles tinham recém se mudado, eles não tinham nem mobiliado a casa direito ainda. Então eles pensaram que talvez por essa crise financeira eles poderiam ter se envolvido com alguma coisa ilegal para conseguir dinheiro e acabou acontecendo aquilo. Mas alguns dias depois, a investigação começou a correr em segredo de justiça, porque provavelmente eles já tinham uma outra linha de investigação e eles não queriam que ninguém soubesse para que nada atrapalhasse. No dia 20 de setembro, 3 dias depois que os corpos da família foram encontrados na casa, Patrick voltou para o Brasil, para sua terra natal. Os policiais chegaram até Patrick, então eles chegaram até a casa que ele estava morando, até a pensão que ele estava morando lá na Espanha. E no quarto dele eles encontraram uma navalha que tinha DNA de Patrick nela. O DNA de Patrick foi compatível com o DNA encontrado na casa onde todo o crime aconteceu. Então, em 22 de setembro foi emitido um mandado de captura europeu e internacional também. Mas a polícia brasileira não pôde prender ele por causa da proibição constitucional de extradição do país. Patrick se entregou à polícia espanhola em 19 de outubro de 2016, depois que a sua irmã já tinha ido até a Espanha. A irmã dele era advogada e ela já tinha conversado com o juiz, então, depois de conversar com o juiz, ela convenceu Patrick a se entregar para a justiça espanhola, porque ela disse que seria muito melhor para ele ser preso na Espanha do que no Brasil. Patrick tinha medo da perspectiva de cadeia aqui do Brasil, então ele achou que realmente era melhor ele passar a vida dele na prisão na Espanha vendo televisão do que ser preso no Brasil e provavelmente ser abusado, torturado e até mesmo morto pelos presos aqui do Brasil. Então, assim que retornou para a Espanha, ele confessou todo o crime. Ele deu detalhes de como tudo aconteceu, então ele foi julgado em Guadalajara de outubro a novembro de 2018. A defesa argumentou que ele tinha um lobo temporal direito deficiente em seu cérebro, afetando sua tomada de decisão e que isso piorou com o alcoolismo. Mas ele foi considerado culpado pelo júri e condenado a 3 prisões perpétuas pelo assassinato de Janaína e das 2 crianças, mais 25 anos pelo assassinato de seu tio Marcos. O amigo com quem Patrick se comunicou no dia do crime via WhatsApp foi acusado no Brasil de ser cúmplice de tudo. Ele foi mantido em prisão preventiva de junho de 2019 a maio de 2020. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Um garoto que tinha tudo pela frente, que tinha tudo para ter uma vida promissora, uma vida bem bacana, mas que decidiu ferrar com a própria vida e aniquilar membros de sua própria família. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever nesse botão aqui embaixo. Ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo que for postado aqui no canal Fatos Reais. Deixa seu like se você chegou até aqui. Conheça também o meu canal Crimes Verdadeiros. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E nós nos vemos semana que vem no próximo caso. Até lá, tchau!